Vale do Paraíba, 1883. Uma menina de 3 anos chorava sem parar desde o enterro da mãe. Nenhum médico conseguia acalmá-la. Nenhuma ama conseguia fazê-la parar. Até que uma jovem de apenas 17 anos, filha da cozinheira da fazenda, fez algo que ninguém havia tentado. Ela simplesmente sentou ao lado da criança e chorou com ela. O que ninguém imaginava era que aquele gesto simples mudaria o destino de todos naquela propriedade. Que a jovem humilde se tornaria a pessoa mais importante na vida da família mais rica da região. Que um laço formado nas lágrimas se transformaria na força que manteria aquela casa de pé. Esta é a história de Helena Cardoso e da pequena Cecília. E garanto, você não vai conseguir parar de ouvir. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Amo saber até onde nossas histórias chegam aqui. Agora vamos mergulhar nesta jornada emocionante pelo interior paulista do século XIX. Existem lugares onde o silêncio dói mais que qualquer grito. A Fazenda Santo Antônio era um desses lugares naquele outono de 1883. Erguida sobre as colinas do Vale do Paraíba, com suas intermináveis fileiras de pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava, a propriedade do barão Augusto Henrique de Almeida Prado já fora sinônimo de prosperidade e alegria. A casa grande, com suas paredes caiadas de branco e janelas de madeira pintadas de verde escuro, tinha sido construída pelo avô do atual barão. 3 gerações da família Prado tinham vivido ali, celebrado casamentos, batizados, festas que duravam dias inteiros. A varanda ampla que circundava toda a frente da casa costumava estar sempre cheia de visitantes, de conversas animadas, do tilintar de xícaras de porcelana enquanto se tomava café. Mas agora, apenas 3 semanas após a morte de Dona Amélia Vasconcelos de Almeida Prado, a casa estava mergulhada num silêncio pesado como chumbo. As janelas permaneciam fechadas, mesmo com o calor que começava a apertar. As cortinas de veludo escuro bloqueavam a luz do sol, e por todos os cantos pairava aquela sensação de que algo essencial havia sido arrancado daquele lugar. O barão Augusto tinha 36 anos quando perdeu a esposa. Era um homem alto, de ombros largos moldados por anos cavalgando pelas terras da fazenda. Tinha cabelos castanhos escuros que começavam a mostrar alguns fios prateados nas têmporas, olhos cor de âmbar que antes brilhavam com vivacidade e um porte que impunha respeito natural. Vinha de uma família tradicional do Vale do Paraíba, descendente direto dos primeiros desbravadores que haviam transformado aquelas terras em império do café. Fora educado nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Falava francês fluentemente, tocava piano com habilidade considerável. Era respeitado não apenas por sua riqueza, mas também por sua reputação de homem justo e culto. Mas nada daquilo importava mais, porque nos últimos 21 dias, desde que Amélia fechara os olhos para sempre, Augusto caminhava pela própria casa como um fantasma. Seus passos, que antes ressoavam firmes nos tacos de peroba, agora arrastavam um peso que parecia querer puxá-lo para baixo da terra. Não conseguia mais administrar a fazenda com a eficiência de antes. Os feitores vinham lhe pedir ordens, e ele os dispensava com gestos vagos, incapaz de se concentrar em números de safra ou preços de mercado. Passava horas trancado no escritório, cercado de papéis que não lia, olhando para o retrato a óleo de Amélia, que ficava acima da lareira. Às vezes pegava uma garrafa de conhaque francês, que guardava para ocasiões especiais, e bebia diretamente do gargalo, algo que jamais faria em circunstâncias normais. Mas o álcool não trazia alívio, apenas um torpor temporário que o deixava ainda mais perdido quando passava. E o pior, o que verdadeiramente o destruía por dentro, era saber que sua própria dor era apenas metade da tragédia. Porque se ele, homem feito de 36 anos, mal conseguia funcionar sem Amélia, o que dizer da pequena Cecília? Cecília Amélia de Almeida Prado tinha acabado de completar 3 anos quando sua mãe morreu. 3 anos de vida, de risadas que enchiam os corredores da casa grande, de passinhos apressados correndo atrás das borboletas no jardim, de cabelos loiros como trigo maduro que caíam em cachinhos sobre os ombros pequenos. Tinha os olhos da mãe, castanhos claros com pontos dourados, que brilhavam quando ela sorria. Era uma criança linda, saudável
cheia daquela energia contagiante que só as crianças pequenas possuem. Mas Cecília não sorria mais. Não corria mais. Desde a noite em que Amélia partiu, a menina havia parado de ser criança. Chorava. Chorava tanto, tão constantemente, com uma intensidade tão devastadora, que assustava a todos na fazenda. Não era um choro normal de criança manhosa ou assustada. Era um choro de perda absoluta, de abandono, de uma dor que parecia grande demais para caber naquele corpinho pequeno. Ela chamava pela mãe o tempo todo. Mamãe, mamãe, mamãe. A palavra saía em soluços entrecortados, às vezes num sussurro rouco, quando a voz já estava cansada de tanto gritar, às vezes num berro desesperado que ecoava pela casa toda. E nada, absolutamente nada conseguia fazê-la parar. A tragédia havia chegado como chegam todas as tragédias, sem aviso, sem piedade, sem tempo para preparação. Amélia sempre fora de saúde delicada. Filha de uma família tradicional de Guaratinguetá, criada entre rendas importadas da Europa e pianos de cauda, tinha aquela constituição frágil que as senhoras da alta sociedade da época cultivavam como se fosse uma virtude. Quando engravidou de Cecília, os médicos já haviam alertado que outra gestação seria arriscada. A primeira gravidez, anos antes, havia resultado em um aborto espontâneo no 4º mês, deixando Amélia enfraquecida. Mas ela insistira em tentar novamente. Queria dar um filho a Augusto, queria ser mãe, e quando finalmente conseguiu levar a gestação de Cecília até o fim, foi como um milagre celebrado por toda a família. Os 3 primeiros anos de vida de Cecília foram os mais felizes da vida de Amélia. Apesar de cansada frequentemente, apesar das dores nas costas que a atormentavam, apesar das tonturas ocasionais, ela se dedicava à filha com devoção absoluta. Era ela quem embalava Cecília para dormir todas as noites, cantando canções de ninar com sua voz suave. Era ela quem penteava os cabelos da menina toda manhã, fazendo trancinhas delicadas enfeitadas com fitinhas coloridas. Era ela quem contava histórias de princesas e fadas, criando vozes diferentes para cada personagem, fazendo Cecília gargalhar. Mas no início de março, Amélia começou a se sentir pior. As dores de cabeça, que antes eram ocasionais, tornaram-se constantes. As tonturas aumentaram em frequência e intensidade. Teve episódios de desmaio que assustaram toda a casa. O Dr. Ernesto Cavalcanti, médico da família que vinha de Taubaté uma vez por semana, ficou preocupado. Prescreveu repouso absoluto, tônicos fortificantes, dieta especial. Mas Amélia só piorava. Numa tarde de sábado, enquanto brincava com Cecília no jardim, Amélia sentiu uma dor súbita e lancinante na cabeça. Foi como se algo explodisse dentro do crânio. Levou a mão à testa, os olhos arregalados de terror e dor, e desabou. Os gritos de Cecília, vendo a mãe cair no chão, trouxeram todos correndo. Augusto chegou primeiro, pegando Amélia nos braços, sentindo o corpo dela convulsionar. A espuma apareceu nos cantos da boca dela. Os olhos reviraram. E então, tão repentinamente quanto começara, a convulsão parou. Amélia ficou imóvel, a respiração superficial e irregular. Mandaram buscar o Dr. Cavalcanti às pressas. Um dos trabalhadores mais rápidos da fazenda montou o melhor cavalo e galopou em direção a Taubaté, como se o diabo o perseguisse. Mas Taubaté ficava a quase 3 horas de cavalgada, e Amélia não tinha 3 horas. Augusto a carregou para o quarto, deitando-a na grande cama de jacarandá. Molhava sua testa com panos frios, segurava sua mão, implorava para que ela resistisse, para que aguentasse até o médico chegar. A velha Rosa, que tinha sido ama de leite do próprio Augusto e agora ajudava a cuidar de Cecília, tentou todos os remédios caseiros que conhecia, chás de ervas, compressas, rezas murmuradas baixinho, mas Amélia estava morrendo. Todos sentiam. Era como se a vida estivesse sendo sugada dela aos poucos, e não houvesse nada que pudessem fazer além de assistir. Cecília, pequena demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas velha o suficiente para sentir o terror no ar, não parava de chorar. Queria subir na cama com a mãe, queria abraçá-la, mas os adultos a afastavam gentilmente, achando que a criança não deveria ver aquilo. Quando o Dr. Cavalcanti finalmente chegou, o sol já estava se pondo. Ele examinou Amélia rapidamente, ouviu seu coração, olhou suas pupilas dilatadas. Então virou-se para Augusto com uma expressão que dispensava palavras.
Era uma apoplexia cerebral, explicou em voz baixa. Uma hemorragia dentro do crânio. Não havia nada a fazer. Era apenas uma questão de horas, talvez minutos. Augusto pediu para ficarem sozinhos. Todos saíram do quarto em silêncio pesado, deixando o barão com sua esposa moribunda. Ele deitou-se ao lado dela na cama, segurando-a nos braços como se pudesse mantê-la viva pela força da vontade. Sussurrou todas as coisas que não tinha dito o suficiente enquanto ela estava bem, que a amava, que ela era tudo para ele, que não sabia como viveria sem ela. Amélia abriu os olhos uma última vez. Focalizou o rosto de Augusto com dificuldade. Os lábios se mexeram, tentando formar palavras. Cecília, conseguiu sussurrar num fio de voz. Cuida da nossa Cecília. Eu prometo, disse Augusto, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu prometo, meu amor. Amélia tentou sorrir. Não conseguiu. E então simplesmente se foi, como uma vela que se apaga, como a última nota de uma canção. O grito de dor de Augusto ecoou pela casa toda. Era um som animal primitivo, de uma agonia tão profunda que fez todos os presentes sentirem um frio na espinha. E do quarto ao lado, onde Rosa tentava distrair Cecília com uma boneca, a menina também começou a gritar. Porque de alguma forma, mesmo sem entender morte, mesmo sem ter visto o momento final, ela sabia. Sabia que sua mãe tinha ido embora e nunca mais voltaria. O enterro aconteceu 2 dias depois, numa manhã cinzenta e fria de março. Toda a elite do Vale do Paraíba compareceu. Barões e baronesas de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, comendadores de São Paulo, fazendeiros ricos de toda a região. As mulheres usavam seus vestidos de luto mais elaborados, preto pesado com detalhes em renda, véus que cobriam os rostos. Os homens vestiam fraques escuros e gravatas pretas, chapéus de feltro nas mãos. O padre Anselmo, vigário de Taubaté que conhecia a família há décadas, celebrou a missa de corpo presente na pequena capela da fazenda. Sua voz grave ressoava enquanto falava sobre os desígnios misteriosos de Deus, sobre como o Senhor às vezes chama para si as flores mais belas do jardim. As palavras eram bonitas, mas vazias. Não consolavam ninguém. Augusto estava de pé ao lado do caixão de madeira nobre forrado de cetim branco, segurando Cecília no colo. A menina usava um vestidinho preto que tinham mandado fazer às pressas. Seu rostinho estava inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, os lábios tremendo. Ela não entendia por que a mamãe estava dormindo dentro daquela caixa estranha. Não entendia por que todos estavam vestidos de preto. Não entendia nada. Apenas sentia um vazio enorme, um medo terrível, uma dor que não tinha nome. Durante toda a cerimônia, Cecília chorou baixinho, chamando pela mãe. Mamãe, mamãe, acorda, mamãe. Augusto a apertava contra o peito, ele próprio lutando para não desmoronar completamente na frente de todos. Um barão não chorava em público. Um homem de sua posição devia manter a compostura, a dignidade, mas era a coisa mais difícil que já tinha feito na vida. Após a missa, o cortejo fúnebre seguiu até o cemitério da fazenda, uma área cercada por grades de ferro no alto de uma colina, onde já descansavam os pais e avós de Augusto. O caixão foi baixado lentamente na terra vermelha. Cada pessoa presente jogou uma rosa branca sobre a tampa de madeira. E quando finalmente cobriram o túmulo com terra, quando a última pá de solo caiu sobre aquilo que restava de Amélia, alguma coisa dentro de Augusto morreu também. E dentro de Cecília, algo se quebrou de forma irreparável. A partir daquele dia, o choro da menina se tornou constante, incessante, devastador. Não parava. Durante o dia, durante a noite, a qualquer hora, Cecília chorava. Chamava pela mãe com uma persistência que partia o coração. Não aceitava ser consolada. Quando alguém tentava pegá-la no colo, ela se debatia. Quando tentavam distraí-la com brinquedos, ela os jogava longe. Quando ofereciam comida, ela virava o rosto. Rosa, a velha ama que tinha criado Augusto e agora tentava cuidar de Cecília, estava exausta. Com seus 60 e poucos anos, seus joelhos ruins e suas costas doloridas, não tinha mais a energia necessária para lidar com uma criança em tamanha aflição. Tentava tudo o que conhecia. Ninava Cecília nos braços até seus músculos gritarem de dor. Cantava as mesmas canções de ninar que Amélia cantava, mas a voz dela não era a voz certa. E Cecília,
apenas chorava mais alto. Fizeram vir amas de outras fazendas. Dona Josefina, uma mulher robusta de Santo Antônio do Pinhal, conhecida por sua habilidade em lidar com crianças difíceis, ficou 3 dias. No terceiro dia, admitiu derrota. Não consigo, disse ela a Augusto, os olhos cheios de compaixão. Essa menina não quer ser consolada. Ela quer a mãe, e ninguém pode dar isso a ela. Chamaram o doutor Cavalcante novamente. Ele examinou Cecília com cuidado, ouviu seu coração, olhou sua garganta irritada de tanto chorar. Prescreveu tônicos calmantes, gotas de láudano diluídas em água açucarada. As gotas faziam Cecília dormir por algumas horas, mas quando acordava, o choro recomeçava pior do que antes, e Augusto tinha medo de dar muitas gotas. Láudano era ópio, afinal. Não podia viciar sua filha de 3 anos numa droga. Tentaram benzedeiras. A velha Firmina, que morava num casebre à beira do rio Paraíba e tinha fama de curar quebranto e olho gordo, veio numa noite de lua cheia. Benzeu Cecília com ramos de arruda e guiné, fazendo cruzes no ar, enquanto murmurava orações em latim misturado com palavras que ninguém entendia. Deixou um patuá de tecido vermelho para ser amarrado no pescoço da menina, dizendo que afastaria os espíritos pesados. Não afastou nada. Padre Anselmo veio também trazendo água benta e relíquias de santos. Rezou sobre Cecília, aspergiu água benta no quarto dela, deixou uma imagem de Santo Antônio, protetor das crianças. Mas nem mesmo as preces pareciam chegar até o lugar onde a menina estava presa na sua dor. As semanas passaram, e Cecília começou a definhar. O choro constante a impedia de comer direito. Aceitava apenas alguns goles de leite, algumas colheradas de caldo. Estava emagrecendo visivelmente. As bochechas redondas e rosadas perderam o viço. A pele ficou pálida, quase translúcida. Surgiram olheiras profundas sob os olhos castanhos, que antes brilhavam com vida e agora pareciam vidrados, perdidos em algum lugar distante. Rosa estava desesperada. Uma noite, encontrou Augusto no escritório, como sempre, olhando para o vazio com uma garrafa de conhaque pela metade ao lado. «Senhor Augusto», disse ela, entrando sem pedir licença como só ela podia fazer. «Precisamos conversar sobre a menina». Augusto levantou os olhos lentamente. Seu rosto estava macilento, a barba por fazer, os cabelos despenteados. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. «O que tem a menina, Rosa?» Como se ele não soubesse. Como se não pudesse ouvir o choro de Cecília ecoando pela casa a toda hora. «Ela está morrendo, senhor». Rosa sentou-se sem ser convidada, algo que jamais faria em circunstâncias normais. «Está perdendo peso, está perdendo a vontade de viver, e o senhor também está morrendo, se me permite dizer. Está se afogando nessa bebida, está se escondendo nesse quarto, deixando a menina sozinha com a dor dela». As palavras eram duras, mas ditas com amor. Rosa havia criado Augusto desde que ele era bebê, após a morte prematura da mãe dele. Tinha direito de falar duro quando necessário. Augusto fechou os olhos. «Eu não sei o que fazer, Rosa. Eu tentei. Chamei médicos, amas, benzedeiras. Nada funciona. O senhor tentou ser pai?» A pergunta caiu como uma pedra na água parada. Tentou estar presente, segurar sua filha, chorar com ela em vez de se esconder aqui bebendo sozinho. A verdade doeu porque era verdade. Augusto não conseguia ficar perto de Cecília. Cada vez que olhava para a menina, via a Amélia. Os olhos eram os mesmos, o formato do rosto, a linha delicada do nariz, a cor dos cabelos. Tudo lembrava a esposa morta, e a dor era física, como ser esfaqueado no peito repetidamente. Então, ele fugia. Passava os dias cavalgando pela fazenda, verificando plantações que não precisavam ser verificadas, conversando com feitores sobre assuntos que podiam esperar. Qualquer coisa para não ter que voltar para casa, para não ter que ver sua filha sofrer e sentir-se impotente. «Eu não consigo, Rosa», admitiu ele, a voz quebrando. «Não consigo olhar para ela sem ver a Amélia. Dói demais». Rosa levantou-se e caminhou até ele. Colocou uma mão no ombro do barão, num gesto de carinho maternal que dispensava formalidades. «Eu sei que dói, meu menino, mas aquela criança lá em cima perdeu a mãe. Não pode perder o pai também. O senhor é tudo o que ela tem agora. E se não se aproximar, se não der o amor que ela precisa, vamos perdê-la. Entende? Vamos perder Cecília também». As palavras ecoaram no escritório silencioso.
Augusto sabia que Rosa estava certa. Sabia, mas saber e conseguir fazer eram coisas diferentes. Vou tentar, disse ele finalmente. Amanhã vou passar mais tempo com ela. Rosa assentiu, mas não parecia convencida. Conhecia Augusto bem o suficiente para saber que ele poderia prometer e depois não cumprir, vencido pela própria dor, e ela estava certa. No dia seguinte, Augusto tentou. Subiu até o quarto de Cecília pela manhã, com a intenção de passar o dia com a filha. Mas quando entrou no quarto e viu a menina sentada no chão, abraçada a um vestido velho de Amélia, que alguém tinha esquecido numa gaveta, choramingando baixinho, mamãe, mamãe, o coração de Augusto simplesmente não aguentou. Deu meia volta e saiu, os olhos queimando de lágrimas não derramadas, o peito apertado de culpa e dor. Foi assim que mais dias se passaram. Cecília definhando, Augusto fugindo, Rosa tentando segurar os pedaços de uma família que desmoronava. A fazenda, que sempre fora tão bem administrada, começava a mostrar sinais de negligência. Os trabalhadores percebiam que o patrão não estava presente como antes. Alguns aproveitavam para trabalhar menos. A colheita que deveria estar sendo preparada atrasava. Contas se acumulavam sobre a mesa do escritório, não pagas, não verificadas, e numa tarde quente de abril, quando o desespero já parecia ter se instalado permanentemente naquela casa, algo mudou. Não foi nada grandioso. Não foi um milagre anunciado. Foi apenas um gesto pequeno, simples, de alguém que ninguém esperava. Helena Cardoso tinha 17 anos e era filha de Sebastiana Cardoso, a cozinheira da fazenda. Morava com a mãe numa casa pequena de pau a pique nos fundos da propriedade, perto da cozinha principal. Sebastiana trabalhava para a família Prado há mais de 20 anos. Tinha começado como ajudante de cozinha ainda adolescente e, com o tempo, assumira a posição de cozinheira principal, responsável por todas as refeições da Casa Grande. Helena nascera e crescera na fazenda. Seu pai, Joaquim Cardoso, tinha sido tropeiro, transportando café das fazendas até o Porto de Santos. Morrera quando Helena tinha apenas 5 anos, pisoteado por uma mula assustada durante uma viagem. Desde então, Sebastiana criara a filha sozinha, com o salário que recebia e a casa que o barão fornecia como parte do pagamento. Helena era uma moça de beleza simples e honesta. Não tinha a pele alvíssima das senhoras da elite, nem os vestidos de seda e rendas francesas. Era morena clara, com cabelos negros lisos que usava presos num coque baixo e olhos escuros expressivos que pareciam ver além das superfícies. Tinha mãos calejadas de tanto ajudar a mãe na cozinha, mas eram mãos gentis que trabalhavam com cuidado e atenção. Desde pequena, Helena ajudava Sebastiana. Aprendera a cozinhar, a lavar louças, a arrumar a despensa, a fazer pão. Mas seu talento verdadeiro, o que a mãe sempre dizia ser um dom de Deus, era lidar com crianças. Helena tinha uma paciência infinita e uma capacidade natural de entender o que as crianças precisavam, mesmo quando não sabiam expressar. Nos últimos anos, sempre que famílias visitantes chegavam à fazenda trazendo filhos pequenos, era Helena quem acabava cuidando deles enquanto os adultos conversavam. As crianças se apegavam a ela instantaneamente. Quando Dona Amélia morreu, Helena sentiu como se tivesse perdido alguém da própria família. Amélia sempre fora gentil com ela, diferente de muitas senhoras ricas que tratavam empregados como se fossem invisíveis. Sempre perguntava como ela estava, elogiava a comida que Sebastiana preparava e algumas vezes até pedira conselhos a Helena sobre como lidar com algum comportamento de Cecília. Helena tinha visto Cecília crescer, lembrava-se da menina recém-nascida, pequenina e frágil, e de como Amélia a olhava com tanto amor que parecia que o peito dela ia explodir. Lembrava de Cecília aprendendo a andar, dando os primeiros passos bambos, enquanto todos aplaudiam. Lembrava de Cecília rindo, brincando, cheia de vida. E agora, ver a menina destruída de dor, ver aquela criança vibrante e transformada numa sombra que só sabia chorar, partia o coração de Helena. Nas últimas semanas, enquanto trabalhava na cozinha ajudando a mãe, Helena ouvia o choro de Cecília ecoando pela casa. Era um som que atravessava paredes, que se infiltrava em todos os cantos, que tornava impossível esquecer, mesmo por um momento, da tragédia que havia se abatido sobre aquela família. Sebastiana percebia o sofrimento da filha. Você não pode carregar a dor deles, Helena.
dizia ela quando via a moça parada, olhando na direção da casa grande com os olhos marejados. A gente trabalha aqui, mas não podemos nos envolver demais. Eu sei, mainha, respondia Helena, mas é tão triste ver a menina assim. Rosa tá fazendo o que pode, mas ela já tá velha, cansada. E o barão, coitado, tá tão perdido na própria dor que não consegue ajudar a filha. Sebastiana suspirava. Era verdade. Todos na fazenda sabiam. Os empregados conversavam entre si, preocupados. O barão Augusto sempre fora um bom patrão, justo, que pagava em dia e não tratava ninguém com crueldade. Ver ele se afundar daquela forma, ver a menina sofrer, era difícil para todos. Mas o que a gente pode fazer? Perguntou Sebastiana. Não somos da família. Não temos direito de nos meter. Helena não respondeu, mas uma semente de ideia começava a germinar em sua mente. Talvez não tivessem direito de se meter, mas talvez pudessem ajudar mesmo assim. Talvez alguém precisasse tentar algo diferente, algo que os médicos e as amas não tinham tentado. A oportunidade chegou numa tarde de terça-feira, 2 semanas depois do enterro de Dona Amélia. Helena estava voltando do mercado na vila, onde tinha ido buscar alguns mantimentos que Sebastiana precisava para a cozinha. Carregava uma cesta pesada com farinha, açúcar, sal, alguns legumes. O caminho de volta para a fazenda era longo, quase 1 hora de caminhada sob o sol quente de abril. Quando chegou à fazenda, em vez de ir direto para a cozinha, Helena decidiu passar pela frente da casa grande. Não tinha motivo específico, apenas uma vontade de ver a casa, de estar perto de onde Cecília estava. Talvez esperasse ouvir algo diferente, algo que indicasse que a menina estava melhorando. Mas o que ouviu foi o oposto. O choro de Cecília vinha alto e claro por uma janela aberta do 2º andar. Era um choro desesperado, intercalado com soluços que pareciam arrancar o ar dos pulmões. Helena parou na trilha, a cesta pesada nos braços, o coração apertando. E então ouviu a voz de Rosa, cansada, suplicante. Por favor, menina, para de chorar um pouquinho. Por favor, só um pouquinho, tá me partindo o coração. Mas Cecília não parava. O choro continuava, incessante, sem fim. Helena olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. Os trabalhadores estavam todos nos cafezais. O barão Augusto provavelmente estava em algum canto distante da fazenda, fugindo como sempre. Sebastiana estava na cozinha, longe dali. Ninguém veria se ela subisse. Ninguém a impediria. E talvez ela pudesse fazer alguma coisa. Tomando uma decisão rápida, Helena deixou a cesta no chão ao lado da entrada dos fundos e entrou na casa grande. Seus passos eram silenciosos nos tapetes persas que cobriam o chão do corredor. Subiu a escada de madeira nobre, segurando na balaustrada trabalhada, o coração batendo forte. Nunca tinha subido aquelas escadas antes. Filha da cozinheira, não entrava nos aposentos da família. Mas agora não importava. Algo maior do que regras sociais a empurrava para frente. Chegou ao corredor do 2º andar e seguiu o som do choro. A porta do quarto de Cecília estava entreaberta. Helena espiou por dentro e viu Rosa sentada numa cadeira de balanço, a cabeça caída para o lado, os olhos fechados. A pobre velha tinha adormecido de pura exaustão, e no chão, encolhida num canto do quarto, estava Cecília. A menina usava um vestidinho branco manchado, os cabelos louros despenteados, os pés descalços. Tinha o rosto vermelho e inchado de tanto chorar, os olhos esbugalhados como se estivesse vendo algo terrível que mais ninguém conseguia ver. Helena empurrou a porta suavemente e entrou. Cecília não reagiu, continuou chorando, balançando o corpo para frente e para trás num movimento repetitivo e angustiante. Helena sentou-se no chão, a uns 2 metros de distância da menina. Não tentou pegá-la no colo, não tentou fazer parar de chorar, não disse palavras vazias de consolo. Em vez disso, fez algo completamente inesperado. Começou a chorar também. As lágrimas vieram naturalmente, sem esforço. Helena chorava por Cecília, pela dor insuportável que aquela criança carregava. Chorava por Amélia, que tinha sido boa e gentil e morrera jovem demais. Chorava pelo barão Augusto, tão perdido na própria dor que não conseguia ser o pai que sua filha precisava. Chorava por todos eles, por aquela família destroçada, e chorava também pelas próprias perdas, pelo pai que tinha morrido quando ela era pequena, pela infância roubada cedo demais. Cecília percebeu.
Parou de balançar e olhou para Helena com os olhos vermelhos e inchados. Viu aquela moça desconhecida, sentada no chão, chorando também, e algo mudou na expressão da menina. A confusão deu lugar a um lampejo de reconhecimento. Aqui estava alguém que entendia, alguém que não estava tentando fazê-la parar de sentir, alguém que simplesmente sentia junto com ela. Helena estendeu os braços, mas não se aproximou. Apenas deixou os braços abertos, numa oferta silenciosa. Cecília hesitou, o corpo tenso, os olhos indo dos braços de Helena ao seu rosto molhado de lágrimas. E então, lentamente, muito lentamente, a menina engatinhou pela distância que as separava. Quando chegou perto, praticamente se jogou nos braços de Helena, agarrando-se a ela com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. E finalmente, o choro de Cecília mudou. Não parou, mas mudou. Tornou-se menos desesperado, mais profundo. Era um choro de luto verdadeiro agora, não mais de pânico. E Helena a segurou, embalando-a gentilmente, chorando junto, deixando que a menina sentisse que não estava sozinha na sua dor. Ficaram assim por um tempo impossível de medir. Podiam ter sido minutos ou horas. Rosa acordou do seu cochilo com o barulho diferente. Abriu os olhos e viu a cena. Reconheceu Helena, a filha de Sebastiana. Deveria ter se levantado, deveria ter dito algo sobre a moça estar onde não devia estar. Mas vendo Cecília finalmente acalmando nos braços de Helena, vendo o choro da menina diminuindo gradualmente, Rosa ficou quieta. Apenas observou com lágrimas nos próprios olhos. Eventualmente, Cecília parou de chorar. Não adormeceu, apenas se acalmou, exausta demais para continuar. Ficou encolhida nos braços de Helena, a respiração ainda entrecortada de soluços ocasionais, mas quieta. E Helena continuou a embalá-la suavemente, murmurando palavras suaves que não tinham significado específico, apenas o tom reconfortante de uma voz gentil. "Quem é você, menina?" perguntou Rosa finalmente, sua voz rouca de cansaço. "Sou Helena, senhora Rosa, filha da Sebastiana." Rosa assentiu lentamente. "Eu te conheço. Vi você crescendo por aqui." E havia uma pergunta não verbalizada nas suas palavras. "O que você está fazendo aqui?" "Eu ouvi a menina chorando", disse Helena simplesmente. "E pensei que talvez, ela precisasse de alguém que chorasse junto." Os adultos sempre tentam fazer as crianças pararem de chorar, mas às vezes a gente precisa chorar. Às vezes segurar a dor dentro é pior do que deixar sair. As palavras eram simples, mas carregavam uma sabedoria que Rosa reconheceu imediatamente. Aquela moça, jovem como era, entendia algo que os médicos caros de Taubaté e as amas experientes não tinham entendido. Cecília não precisava que alguém fizesse sua dor desaparecer. Precisava que alguém validasse essa dor, que chorasse com ela, que dissesse sem palavras: "Sim, isso é terrível. Sim, você tem o direito de estar destroçada. Sim, eu estou aqui com você. Você pode ficar mais um pouco?" pediu Rosa. E havia súplica em sua voz. "Essa é a primeira vez em semanas que ela está quieta." "Posso ficar", disse Helena. "Minha mãe deve estar me procurando, mas posso mandar recado." Rosa levantou-se com esforço, seus joelhos protestando. "Eu vou falar com sua mãe. E vou pedir para prepararem um chá para você e a menina. Você deve estar com sede de tanto chorar também." Era verdade. A garganta de Helena ardia. "Obrigada, senhora Rosa." Quando Rosa saiu do quarto, Helena ajeitou Cecília em seu colo, ficando mais confortável. A menina estava imóvel, os olhos abertos, mas distantes, como se estivesse processando algo enorme. Helena começou a murmurar uma cantiga que sua mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Não era uma canção de ninar tradicional. Era apenas uma melodia simples que Sebastiana tinha inventado, sobre uma estrela que descia do céu para fazer companhia às crianças solitárias. Cecília virou a cabeça para olhar Helena. Pela primeira vez desde que Amélia morrera, havia um lampejo de curiosidade nos olhos castanhos da menina. "Você canta bonito", disse ela, a voz rouca de tanto chorar. "Minha mamãe cantava também." Helena sentiu o coração apertar, mas manteve a voz firme. "Sua mamãe cantava para você?" Cecília assentiu, os olhos enchendo de lágrimas novamente. "Todo dia. Ela cantava para eu dormir. Mas agora ela foi embora e não volta mais." As últimas palavras saíram num sussurro quebrado. "Eu sei, meu bem",
disse Helena gentilmente. E isso é muito, muito triste. Você tem todo o direito de chorar. Eu também choro quando lembro do meu papai que foi embora quando eu era pequena como você. Seu papai também morreu? Perguntou Cecília, e pela primeira vez mostrava interesse em algo além da própria dor. Morreu sim. Faz muito tempo, mas às vezes eu ainda choro quando lembro dele. Cecília processou essa informação em silêncio. E a sua mamãe? Minha mamãe está viva, ela trabalha aqui na fazenda, na cozinha. Faz aquele pão que você gosta. Helena viu o menor dos lampejos no rosto de Cecília. Você é filha da dona Sebastiana? A que faz o pão doce? Sou sim. Cecília ficou quieta por mais um momento. Então perguntou com a voz muito pequena: Você ainda chora pelo seu papai mesmo sendo grande? Choro, confirmou Helena. A saudade não vai embora só porque a gente cresce. Mas sabe o que ajuda? Lembrar das coisas boas. Minha mãe conta histórias do meu pai, de como ele era engraçado, de como ele me carregava nas costas. E quando eu lembro dessas coisas, a saudade dói menos. Ainda dói, mas menos. Eu não quero que doa menos, disse Cecília com uma teimosia súbita. Se não doer, eu vou esquecer da mamãe. Helena apertou a menina um pouco mais contra o peito. Você nunca vai esquecer da sua mamãe, Cecília. Nunca. Ela está aqui dentro. Helena tocou gentilmente o peito da menina acima do coração. Tá guardada aqui dentro de você para sempre. Ninguém pode tirar isso. As palavras pareciam ter alcançado algo profundo em Cecília. A menina não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro de Helena e ficou quieta. Não era uma quietude de paz exatamente, mas era o começo de algo. Uma aceitação inicial de que talvez pudesse haver um caminho através daquela dor que não fosse apenas chorar até não ter mais lágrimas. Rosa voltou algum tempo depois, trazendo uma bandeja com chá morno e biscoitos. Sebastiana vinha atrás dela, o rosto mostrando uma mistura de preocupação e confusão ao ver a filha ali, no quarto da pequena Cecília. Helena, o que você está fazendo aqui? A voz de Sebastiana não era exatamente zangada, mas havia surpresa e um toque de reprovação. Filha de empregada não ficava nos quartos da família sem permissão. Eu pedi para ela ficar, interveio Rosa rapidamente. A menina conseguiu acalmar Cecília. É a primeira vez em semanas que ela para de chorar. Sebastiana olhou para a filha, depois para Cecília aninhada em seus braços, e sua expressão suavizou. Está bem, então. Mas tome cuidado, Helena. O barão pode não gostar de encontrar você aqui. Helena assentiu, entendendo a preocupação da mãe. Mas Rosa balançou a cabeça. Se o barão tiver juízo, vai agradecer qualquer um que consiga trazer um pouco de paz para essa criança. E se não tiver juízo, problema é dele. Sebastiana pareceu surpresa com a firmeza de Rosa, mas não discutiu. A velha ama tinha autoridade especial naquela casa, ganhada por décadas de serviço leal. Se Rosa dizia que estava tudo bem, então estava. Helena conseguiu fazer Cecília tomar alguns goles de chá e comer meio biscoito. Era mais do que a menina tinha comido em dias. Depois continuou cantando baixinho, balançando Cecília suavemente, e pela primeira vez desde a morte de Amélia, a pequena Cecília fechou os olhos e dormiu. Não foi um sono profundo ou tranquilo. A menina se mexia, murmurava, franzindo a testa como se sonhos ruins a visitassem. Mas era sono, era descanso, era o corpo finalmente vencido pela exaustão, mas também pela presença reconfortante de alguém que não tentava fazer a dor desaparecer, apenas a tornava um pouco mais suportável. Helena ficou absolutamente imóvel, com medo de acordar Cecília. Seus braços começaram a doer de segurar a menina na mesma posição, mas ela não se importou. Rosa sentou-se na cadeira de balanço, observando a cena com lágrimas de alívio nos olhos. Sebastiana hesitou na porta, depois saiu silenciosamente, voltando para a cozinha com o coração mais leve do que estivera em semanas. Talvez, apenas talvez, houvesse esperança. Foi assim que o barão Augusto encontrou as duas quando voltou para casa ao anoitecer. Tinha passado o dia inteiro cavalgando pelos limites mais distantes da fazenda, verificando cercas que não precisavam ser verificadas, evitando voltar como sempre. Mas quando entrou na casa grande, silenciosa demais como sempre, Rosa estava esperando por ele no corredor. Senhor Augusto, preciso lhe mostrar uma coisa. O tom dela era diferente. Não era o tom pesado de derrota que ele tinha se acostumado a ouvir. Havia algo parecido com esperança na voz de Rosa. Augusto a seguiu escada acima, o coração apertado de medo do que fosse encontrar.
Quando Rosa abriu suavemente a porta do quarto de Cecília, Augusto ficou paralisado. Sua filha estava dormindo. Dormindo de verdade, não aquele desmaio de exaustão que acontecia às vezes. Estava nos braços de uma moça jovem que ele não reconhecia imediatamente. Uma moça de vestido simples e cabelos negros que embalava Cecília com uma ternura que fez o peito de Augusto doer. Quem é ela? Sussurrou ele. Helena? A filha da Sebastiana, respondeu Rosa baixinho. Ela entrou aqui essa tarde, sentou no chão e chorou com a Cecília. E a menina se acalmou. É a primeira vez que ela dorme de verdade, senhor. A primeira vez. Augusto olhou para aquela cena, para sua filha finalmente em paz nos braços de uma estranha, e sentiu algo que não sentia havia semanas. Não era alegria exatamente, mas era um alívio tão grande que quase o derrubou. Suas pernas fraquejaram. Teve que se apoiar no batente da porta. Ela conseguiu o que ninguém mais conseguiu, murmurou ele, a voz rouca de emoção. Como? Ela chorou junto, disse Rosa simplesmente. Não tentou fazer a dor da menina desaparecer. Apenas dividiu o peso dela. Augusto ficou ali parado por um longo tempo, apenas observando. Helena sentiu a presença dele e olhou para cima. Seus olhos se encontraram. Ela viu um homem destruído, com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Viu a dor crua nos olhos cor de âmbar. E Augusto viu uma moça jovem, simples, mas com uma luz nos olhos escuros que parecia impossível naqueles tempos difíceis. Desculpe, senhor, sussurrou Helena. Eu não devia ter entrado sem permissão, mas ouvi ela chorando e não consegui ficar longe. Augusto balançou a cabeça, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente encontrou a voz, disse apenas, obrigado. Era uma palavra pequena, insuficiente para expressar a gratidão imensa que sentia, mas era tudo o que conseguia dizer naquele momento. Helena assentiu, entendendo. Posso voltar amanhã se o senhor deixar? Se a menina precisar de mim? A pergunta pegou Augusto de surpresa. Ele deveria dizer não. Deveria manter as distâncias sociais apropriadas. Helena era filha de uma empregada. Não era apropriado que cuidasse da filha do barão. Mas olhando para Cecília dormindo tranquilamente pela primeira vez em semanas, todas essas considerações pareciam irrelevantes. Por favor, disse ele. Por favor, volte. Venha quando puder. Fique o tempo que for necessário. E assim começou um arranjo que ninguém teria previsto. Helena voltou no dia seguinte, na manhã bem cedo, antes mesmo de o sol nascer completamente. Encontrou Cecília já acordada e chorando novamente. Mas quando a menina viu Helena entrando no quarto, algo mudou. O choro não parou imediatamente, mas diminuiu. Cecília estendeu os bracinhos na direção de Helena. Você voltou, disse ela entre soluços. Você não foi embora que nem a mamãe. Eu voltei, confirmou Helena, pegando a menina no colo. E vou voltar todo dia, se você quiser. Cecília se agarrou a ela. Quero. Por favor, não vá embora. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina nova. Helena chegava de manhã cedo e ficava com Cecília a maior parte do dia. Não tentava distrair a menina da sua dor com jogos forçados ou brincadeiras falsamente alegres. Em vez disso, simplesmente estava presente. Deixava Cecília chorar quando precisava chorar. Segurava a menina quando ela queria ser segurada. Cantava canções quando o silêncio ficava pesado demais. E lentamente, muito lentamente, Cecília começou a melhorar. Não da noite para o dia. Não num milagre súbito, mas em pequenos incrementos diários que se acumulavam. No terceiro dia, Cecília comeu uma refeição completa pela primeira vez desde a morte da mãe. No quinto dia, ela riu de algo que Helena disse, uma risada pequena e rápida, mas uma risada verdadeira. No sétimo dia, ela pediu para sair do quarto para ver o jardim que não via havia semanas. Helena a levou para fora, segurando sua mão pequena. Caminharam lentamente pelo jardim que Amélia tanto amava, agora um pouco abandonado, com flores murchando por falta de cuidado. Cecília olhava tudo com olhos novos, como se estivesse redescobrindo o mundo. Mamãe gostava daquelas flores ali, disse ela, apontando para um canteiro de rosas. Gostava sim, concordou Helena. E sabe o que seria bonito? Se a gente cuidasse delas, se a gente mantivesse as flores bonitas para sua mamãe, mesmo ela não estando aqui para ver. Cecília pensou sobre isso. Ela veria do céu? Acho que sim, disse Helena gentilmente. Acho que as mamães que estão no céu gostam de ver que a gente cuida das coisas que elas amavam. Foi o começo de um ritual.
Todo dia, Helena e Cecília passavam um tempo no jardim. Regavam as flores, arrancavam ervas daninhas, conversavam baixinho. E Cecília falava sobre a mãe, compartilhando memórias, e Helena ouvia com atenção genuína, validando cada sentimento, cada lembrança. Augusto observava de longe. Ainda não conseguia se aproximar muito da filha, mas ver a transformação gradual em Cecília era como ver o sol nascer após uma noite que parecera eterna. E observando Helena, vendo a paciência infinita dela, a bondade natural, algo dentro dele começava a despertar também. Não era apenas gratidão, era admiração, era respeito. E talvez, só talvez, fosse algo mais que ele não estava pronto para nomear. As semanas passaram e a presença de Helena na casa grande tornou-se constante e indispensável. Rosa, que estava exausta de cuidar sozinha de Cecília, agradecia a Deus todos os dias pela jovem. Sebastiana, a princípio preocupada que a filha estivesse negligenciando os deveres na cozinha, eventualmente aceitou que Helena tinha encontrado uma vocação diferente. Que o próprio Augusto lentamente começou a sair da névoa de depressão que o consumira. Parte disso era ver Cecília melhorando, mas parte era a presença de Helena na casa. Ela trazia uma luz suave, uma calma que se espalhava além do quarto de Cecília. Quando Helena estava por perto, até os outros empregados pareciam mais animados. Ela tinha uma palavra gentil para todos, um sorriso sincero, uma disposição para ajudar que não vinha de obrigação, mas de genuína bondade. Augusto começou a passar mais tempo em casa. A princípio, justificava para si mesmo dizendo que precisava verificar como Cecília estava. Mas a verdade é que queria ver Helena também. Gostava de ouvi-la cantando no jardim com Cecília. Gostava de vê-la pacientemente ensinando a menina a cuidar das flores. Gostava da forma como ela ria. Um som claro e honesto que parecia impossível naquela casa que tinha sido cemitério de alegrias. Começaram a conversar. A princípio eram apenas saudações educadas quando se cruzavam nos corredores. Depois, conversas breves sobre Cecília, sobre como a menina estava se saindo. Mas gradualmente as conversas se aprofundaram. Uma tarde, Augusto encontrou Helena sozinha no jardim. Cecília, tendo ido à cozinha com Rosa, buscar um copo de limonada. Helena estava ajoelhada ao lado do canteiro de rosas, as mãos na terra, transplantando algumas mudas. Augusto se aproximou, observando o trabalho dela. As rosas estão bonitas novamente, disse ele. Ficaram negligenciadas depois que Amélia morreu. Helena olhou para cima, protegendo os olhos do sol com uma mão suja de terra. A senhora Amélia cuidava delas pessoalmente? Perguntou ela. Cuidava, confirmou Augusto, sentando-se no banco de pedra próximo. Era o passatempo favorito dela. Dizia que as rosas precisavam de conversa, tanto quanto de água. Helena sorriu. Ela tinha razão. As plantas crescem melhor quando recebem atenção, quando alguém se importa com elas. Acho que é igual com as pessoas, especialmente as crianças. Elas precisam saber que alguém se importa, que alguém está presente. As palavras, embora ditas com simplicidade, carregavam um peso que Augusto sentiu profundamente. Era uma crítica velada, mas gentil. Ele não tinha estado presente para Cecília. Tinha se afundado na própria dor e deixado a filha sozinha na dela. Eu falhei com ela, disse ele de repente, a voz saindo rouca. Falhei com Cecília quando ela mais precisou de mim. Helena parou de trabalhar na terra e olhou para ele com aqueles olhos escuros e compreensivos. O senhor estava sofrendo também. A dor faz a gente fazer coisas que não são quem realmente somos. Mas ela é minha filha, protestou Augusto. Eu deveria ter sido forte por ela, deveria ter estado lá. Helena limpou as mãos num pano e levantou-se, aproximando-se do banco onde Augusto estava. Sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. O senhor está aqui agora, disse ela suavemente. Isso é o que importa. Cecília não precisa de um pai perfeito, ela precisa de um pai presente. E o senhor pode ser isso a partir de agora. Augusto olhou para Helena, realmente olhou. Viu uma jovem de apenas 17 anos, que deveria estar preocupada com bailes e pretendentes, mas em vez disso, dedicava seus dias a cuidar da filha dele. Viu a sabedoria nos olhos dela, uma sabedoria que ia além dos anos. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele. Por que está dedicando tanto tempo a Cecília? Você não é obrigada. Eu poderia contratar uma ama, pagar alguém para cuidar dela.
Helena pensou por um momento antes de responder. Quando meu pai morreu, disse ela finalmente, eu era muito pequena. Não entendia direito o que tinha acontecido. Só sabia que ele não voltava mais para casa. E minha mãe, ela estava tão ocupada trabalhando, tentando ganhar o suficiente para nos sustentar, que não tinha muito tempo para sentar comigo e me deixar sentir a dor. Ela achava que estava me protegendo, me mantendo ocupada para eu não pensar. Mas eu precisava pensar, precisava chorar, precisava de alguém que dissesse que estava tudo bem eu sentir falta do meu pai. E alguém disse isso para você? Perguntou Augusto. Helena assentiu. Foi o padre da igreja da vila. Ele me deixou chorar no ombro dele, me deixou falar sobre meu pai, sobre como eu sentia a falta dele. Não tentou fazer a dor desaparecer, apenas a tornou menos solitária. E foi isso que fez a diferença. Ela olhou na direção da casa, onde Cecília provavelmente estava voltando. Quando ouvi Cecília chorando, lembrei de como me senti, e pensei que talvez pudesse fazer por ela o que o padre fez por mim. Só isso. Augusto ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Havia uma pureza na motivação de Helena, uma ausência total de segundas intenções que era rara. Ela não estava fazendo aquilo por dinheiro, embora Augusto insistisse em pagá-la pelo tempo que dedicava a Cecília. Não estava fazendo por obrigação ou expectativa de favores futuros. Estava fazendo simplesmente porque tinha um coração bom e via alguém que precisava de ajuda. Você é uma pessoa rara, Helena Cardoso, disse Augusto, mais rara do que imagina. Helena corou levemente, não acostumada a elogios do barão. Só faço o que qualquer um faria, senhor. Não, corrigiu ele gentilmente. É exatamente aí que você se engana. Muitas pessoas não fariam. Muitas pessoas seguiriam as regras sociais, manteriam distância, achariam que não é seu lugar se envolver. Mas você viu alguém sofrendo e não conseguiu ficar longe. Isso é coragem. Isso é bondade verdadeira. Antes que Helena pudesse responder, ouviram a voz de Cecília chamando. Helena, onde você está? Helena se levantou rapidamente. Estou aqui, meu bem, no jardim. Cecília apareceu correndo pelo caminho de pedras, Rosa seguindo atrás em passo mais lento, sorrindo ao ver a menina com energia novamente. Cecília carregava um copo de limonada em cada mão, concentrada para não derramar. Trouxe limonada para você também, disse ela para Helena, e olhou para o pai pela primeira vez, notando-o ali. E para o papai, se ele quiser. Era a primeira vez em semanas que Cecília se dirigia diretamente a Augusto. Ele sentiu o peito apertar de emoção. Eu quero sim, princesa, disse ele, usando o apelido carinhoso que não usava desde antes da morte de Amélia. Obrigado por pensar em mim. Cecília entregou os copos para Helena e Augusto. Depois olhou entre os dois com aquela percepção aguda que as crianças às vezes têm. Vocês são amigos agora? Perguntou ela. Helena e Augusto trocaram um olhar rápido, ambos levemente constrangidos. Somos, disse Helena. Seu papai e eu estamos cuidando juntos de você e do jardim da sua mamãe. Cecília pareceu satisfeita com a resposta. Ela gostava de Helena. Confiava nela de forma que não confiara em mais ninguém desde a morte de Amélia. E ver o pai interagindo com Helena de forma gentil era reconfortante de alguma maneira que a menina não conseguia articular completamente. Os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. Maio chegou trazendo temperaturas mais frias e colheitas que precisavam de atenção. Augusto, agora mais presente e funcional, mergulhou de volta na administração da fazenda com energia renovada, mas sempre encontrava tempo para passar com Cecília, geralmente com Helena por perto também. Jantavam juntos às vezes, os três numa pequena mesa na varanda, conversando sobre o dia, sobre as flores, sobre histórias que Helena contava. Rosa observava tudo com aprovação silenciosa. Via o barão voltando à vida. Via Cecília transformada de uma criança destroçada em uma menina que voltava a sorrir, a brincar, a viver. E via também algo mais, algo que a preocupava e animava ao mesmo tempo. Via como Augusto olhava para Helena. Não era mais apenas gratidão. Havia algo mais profundo, mais perigoso naqueles olhos cor de âmbar quando pousavam na jovem. E Helena? Helena parecia gloriosamente alheia. Tratava Augusto com respeito cordial. Falava com ele abertamente sobre Cecília, sobre a fazenda, sobre a vida. Mas não mostrava sinais de ver nele mais do que o patrão, o pai de Cecília. Seu foco permanecia inteiramente na menina.
em ajudá-la a processar o luto, a encontrar alegria novamente na vida. Sebastiana, porém, não era cega. Via como o barão tinha começado a aparecer na cozinha com frequências estranhas, sempre com desculpas sobre verificar o cardápio ou agradecer pela comida. Via como ele perguntava casualmente sobre Helena, sobre como ela estava, sobre seus planos para o dia. Numa noite, depois que Helena voltou para a casa delas, nos fundos da propriedade, Sebastiana puxou a filha para conversar. "Sente aqui, menina", disse ela, apontando para a cadeira de madeira simples na pequena cozinha deles. "Preciso falar com você sobre uma coisa séria." Helena sentou, preocupada com o tom da mãe. "Fiz algo errado, mainha?" "Ainda não", respondeu Sebastiana. "Mas pode fazer se não tomar cuidado." Helena franziu a testa confusa. "Não entendo." Sebastiana suspirou. "O barão Augusto, você percebe como ele olha para você?" Helena sentiu o rosto esquentar. Ele é apenas gentil, mainha. É grato pelo que faço por Cecília." "É mais do que gratidão, Helena. E você precisa entender o perigo nisso. Você é filha da cozinheira. Ele é barão. Há um abismo entre vocês que não pode ser atravessado." "Mas eu não tenho nenhuma intenção", protestou Helena. "Eu sei que você não tem", interrompeu Sebastiana gentilmente. "Você é pura de coração, minha filha, mas os homens, especialmente homens de posição que perderam suas esposas, às vezes confundem gratidão com outros sentimentos, e quando isso acontece, quem sofre as consequências somos nós, as que estão embaixo na escala social." Helena ficou quieta, processando as palavras da mãe. Não tinha pensado nisso dessa forma. Sua relação com Augusto sempre fora sobre Cecília, sobre ajudar a menina a se recuperar. Mas agora que sua mãe mencionava, Helena se lembrava de pequenos momentos. A forma como Augusto às vezes segurava seu olhar um segundo a mais. Como ele sempre encontrava desculpas para estar onde ela estava. Como sua voz suavizava quando falava com ela. "O que eu devo fazer?" perguntou Helena, genuinamente perdida. Sebastiana pegou as mãos da filha entre as suas, calejadas de anos de trabalho duro. "Continue cuidando da menina, porque ela precisa de você. Mas mantenha a distância apropriada do barão. Não fique sozinha com ele. Não dê margem para que ele ou qualquer outra pessoa pensem que há algo impróprio acontecendo. Nossa reputação é tudo que temos, Helena. Se a perdermos, perdemos tudo." Helena assentiu, sentindo um peso novo no peito. Não queria acreditar que sua relação com Augusto pudesse ser vista como algo inadequado. Mas sua mãe tinha razão. O mundo era cruel com mulheres na posição delas. Qualquer sussurro de escândalo poderia destruir não apenas Helena, mas também Sebastiana, que dependia do emprego na fazenda para sobreviver. Nos dias seguintes, Helena tentou seguir o conselho da mãe. Mantinha conversas com Augusto breves e sempre na presença de Cecília ou Rosa. Quando ele aparecia no jardim, enquanto ela e Cecília cuidavam das flores, Helena encontrava desculpas para entrar na casa. Quando ele sugeria que jantassem juntos, ela educadamente declinava, dizendo que a mãe precisava dela na cozinha. Augusto percebeu a mudança. A princípio, pensou que talvez Helena estivesse apenas ocupada ou cansada. Mas à medida que os dias passavam e ela continuava mantendo distância deliberada, ele começou a entender. Alguém tinha falado com ela. Provavelmente Sebastiana, preocupada com a filha, e ele não podia culpá-las. Sabia que sua atenção a Helena estava se tornando mais do que deveria. A verdade, que Augusto finalmente admitiu para si mesmo numa noite solitária no escritório, era que estava se apaixonando por Helena Cardoso. Não era apenas gratidão por ela ter salvado Cecília. Não era apenas admiração por sua bondade. Era algo mais profundo, mais assustador. Ele se pegava pensando nela constantemente, na forma como ela ria, na paciência infinita que tinha com Cecília, na sabedoria que não deveria existir em alguém tão jovem, na beleza simples, mas genuína do seu rosto. E isso era absolutamente impossível. Ele era barão, ela era filha da cozinheira. A sociedade jamais aceitaria. Sua família ficaria escandalizada. Os outros fazendeiros e barões do Vale do Paraíba o ostracizariam. E Helena seria destruída pelos mexericos cruéis, vista como aproveitadora, como mulher de moral duvidosa. Augusto sabia tudo isso racionalmente, mas o coração não seguia a razão. Quanto mais Helena se distanciava, mais ele a queria por perto. Era uma tortura silenciosa,
que ele não podia compartilhar com ninguém. Junho chegou trazendo manhãs nebulosas e noites geladas. A fazenda estava no meio da colheita do café, com trabalhadores ocupados desde o amanhecer até o anoitecer. Augusto passava mais tempo supervisionando o trabalho, parcialmente porque precisava, parcialmente para se distrair dos pensamentos sobre Helena. Cecília continuava melhorando. Tinha voltado a ser uma criança vibrante, cheia de perguntas e risadas. Ainda tinha momentos difíceis, momentos em que a saudade da mãe a atingia como uma onda, mas Helena sempre estava lá para ajudá-la a atravessar. A menina tinha se apegado a Helena de forma profunda. Chamava ela de minha Helena e ficava ansiosa nos raros dias em que Helena precisava ficar ausente por algum motivo. Rosa observava tudo com uma mistura de alívio e preocupação crescente. Aliviada porque Cecília estava bem. Preocupada porque via o que estava se desenvolvendo entre Augusto e Helena, mesmo que ambos tentassem negar. Uma tarde, ela procurou Augusto no escritório. «Senhor Augusto, precisamos conversar», disse ela, fechando a porta atrás de si. Augusto levantou os olhos dos papéis que estava revisando. «Claro, Rosa, o que aconteceu?» «Nada aconteceu ainda, mas vai acontecer se o senhor não tomar cuidado». Rosa sentou-se sem ser convidada, como só ela podia fazer. «O senhor está apaixonado pela Helena». Não era uma pergunta, era uma afirmação. Augusto pensou em negar, mas qual seria o propósito? Rosa o conhecia desde que ele nascera. Ela sempre conseguia ver através dele. «E se eu estiver?» perguntou ele cansadamente. «Então o senhor precisa decidir o que vai fazer sobre isso». Rosa se inclinou para a frente. «Porque ignorar não vai fazer os sentimentos desaparecerem, e vai tornar tudo mais difícil para todos». Augusto passou as mãos pelo rosto. «O que eu posso fazer, Rosa? A sociedade nunca aceitaria». «Ela é foda-se a sociedade», interrompeu Rosa com uma veemência que surpreendeu Augusto. Ela raramente falava palavrões. «Desculpe a linguagem, senhor, mas às vezes precisa ser dito. Foda-se o que os outros barões vão pensar. Foda-se o que a alta sociedade vai dizer. O senhor já não perdeu o suficiente por causa das regras e expectativas dos outros?» Augusto olhou para ela chocado. «Rosa, você não pode estar sugerindo que, mas é exatamente isso que eu tô sugerindo», disse ela firmemente. «Aquela moça é boa, é gentil, é inteligente. Ama Cecília como se fosse filha dela. E se eu não me engano, e raramente me engano nessas coisas, ela também tem sentimentos pelo senhor, mesmo que não queira admitir nem para si mesma. Mas as diferenças sociais, argumentou Augusto, são apenas papel», interrompeu Rosa. «Papel que homens escreveram para manter outros homens e mulheres em seus lugares. O senhor tem poder, senhor Augusto. Poder real. Pode escolher ignorar essas regras se quiser. Pode escolher ser feliz». Augusto balançou a cabeça. «E Helena? Ela seria destruída pelos mexericos. Seria chamada de aproveitadora, de interesseira. Então proteja ela», disse Rosa simplesmente. «Case-se com ela. Faça dela baronesa. Dê a ela o nome e a posição que a protegerão dos mexericos». As palavras caíram como bombas no silêncio do escritório. Casamento. Augusto não tinha pensado tão longe, mas agora que Rosa mencionara, era óbvio. Era a única forma, mas também era assustador. Significava desafiar todas as convenções. Significava enfrentar a desaprovação da sociedade. Significava arriscar tudo. Ela nunca aceitaria, disse Augusto finalmente. Sebastiana deve ter avisado ela para manter distância de mim. Helena tem sido educada, mas distante nas últimas semanas. Porque ela está tentando proteger a si mesma e a mãe, explicou Rosa. Mas se o senhor for honesto sobre suas intenções, se mostrar que não está só brincando com os sentimentos dela, ela pode ver as coisas diferente. Augusto ficou em silêncio por um longo tempo, pensando. A ideia de pedir Helena em casamento era ao mesmo tempo aterrorizante e intensamente atraente. Imaginou-a como sua esposa, imaginou acordar ao lado dela todo dia, imaginou construir uma família com ela e Cecília. E pela primeira vez desde a morte de Amélia, sentiu algo parecido com esperança verdadeira. «Mas eu amava Amélia», disse ele baixinho. «Ainda amo». «Seria traição?» Rosa se levantou e caminhou até ele, colocando uma mão no ombro dele, como fizera tantas vezes quando ele era criança. «Amélia está morta, meu menino. E ela amava o senhor demais
para querer que ficasse sozinho e infeliz pelo resto da vida. Ela ia querer que o senhor encontrasse felicidade novamente, ia querer que Cecília tivesse uma mãe, e mais importante, ela ia aprovar Helena. Eu conhecia a Amélia. Ela ia ver o coração bom daquela moça. Lágrimas encheram os olhos de Augusto. Rosa tinha razão. Amélia tinha sido generosa e de coração grande. Não guardaria rancor do túmulo. Mas mesmo assim, a culpa era difícil de superar. Eu preciso de tempo para pensar, disse ele. Pense então, concordou Rosa. Mas não demore muito. A vida é curta, Sr. Augusto. Já aprendemos isso da forma mais dolorosa. Não desperdice as chances de felicidade que aparecem. Depois que Rosa saiu, Augusto ficou sozinho com seus pensamentos por horas. A noite caiu, e ele ainda estava no escritório, olhando para o retrato de Amélia acima da lareira. Seu rosto belo e sereno parecia olhá-lo de volta. Eu não sei o que fazer, disse ele para o retrato. Me ajuda a decidir. Obviamente o retrato não respondeu, mas enquanto Augusto olhava para a esposa morta, algo mudou dentro dele. Percebeu que estava usando a memória de Amélia como desculpa, como escudo contra a possibilidade de se machucar novamente, de perder novamente. A verdade era que tinha medo. Medo de amar e perder. Medo de se abrir e ser destruído outra vez. Era mais fácil se esconder atrás de convenções sociais e lealdade à memória de Amélia do que arriscar o coração novamente. Mas Rosa estava certa. A vida era curta. E ele tinha uma filha que merecia crescer numa casa cheia de amor, não numa casa assombrada por fantasmas e oportunidades perdidas. Augusto tomou sua decisão. Falaria com Helena. Seria honesto sobre seus sentimentos. E se ela recusasse, ao menos teria tentado. Não viveria o resto da vida se perguntando e se. Mas antes de falar com Helena, precisava fazer algo importante. No dia seguinte, Augusto cavalgou até Taubaté. Foi direto à casa do padre Anselmo, o vigário que tinha celebrado o funeral de Amélia. O padre era um homem na casa dos 60 anos, cabelos brancos, olhos gentis que tinham visto muita dor e alegria ao longo das décadas de ministério. Recebeu Augusto em seu modesto escritório anexo à igreja. Barão Augusto, disse ele com um sorriso caloroso. Que surpresa boa! Como está a Cecília? Está bem, padre. Muito melhor. É sobre isso que eu vim falar. Augusto contou toda a história. Sobre Helena, sobre como ela tinha salvado Cecília, sobre os sentimentos que tinha desenvolvido, sobre o conflito interno que o atormentava. O padre Anselmo ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Quando Augusto terminou, o padre ficou quieto por um momento, considerando. Você está me pedindo permissão ou absolvição? Perguntou ele finalmente. Augusto hesitou. Não sei. Ambos, talvez? O padre sorriu. Você não precisa de permissão minha para amar novamente, Augusto. Amor não é pecado. E você definitivamente não precisa de absolvição por sentimentos que são naturais e bons. Mas sinto que há algo mais te incomodando. É sobre Amélia, admitiu Augusto. Sinto como se estivesse traindo a memória dela. Padre Anselmo se levantou e caminhou até a janela que dava para o pátio da igreja. Conheci Amélia desde que ela era menina, disse ele. Batizei ela, ministrei na primeira comunhão dela. Casei vocês dois. Era uma alma extraordinária. Virou-se para Augusto. E posso te dizer com absoluta certeza que ela não ia querer que você ficasse preso no passado. Ela ia querer que você vivesse, que amasse, que fosse feliz. Mas tão rápido? Questionou Augusto. Não fazem nem 3 meses. Dor não tem cronograma, respondeu o padre gentilmente. Algumas pessoas levam anos para superar uma perda. Outras encontram conforto mais rapidamente. Não há forma certa ou errada de luto. E além disso, você não está esquecendo Amélia. Está apenas fazendo espaço no coração para mais amor. O coração humano é infinito nessa capacidade. As palavras trouxeram um alívio imenso a Augusto. Sentia como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. E sobre as diferenças sociais? Perguntou ele. Entre mim e Helena? O padre deu de ombros. Aos olhos de Deus, não há barões ou empregadas. Há apenas almas. Se vocês dois se amam, se são bons um para o outro, se podem construir uma vida juntos baseada em respeito e carinho, então as diferenças sociais são irrelevantes. Claro, a sociedade vai ter opiniões. Sempre tem. Mas você precisa decidir se vai viver para agradar a sociedade
ou para ser feliz. Augusto voltou para a fazenda com o coração mais leve do que estivera em meses. Tinha clareza agora. Sabia o que precisava fazer, mas fazer era mais difícil do que saber. Precisava falar com Helena, mas precisava fazê-lo da forma certa. Não podia simplesmente chegar e declarar seus sentimentos. Precisava primeiro ter certeza de que ela estava receptiva, que seus sentimentos eram correspondidos. Decidiu observar, prestar atenção, procurar sinais. E os sinais estavam lá, uma vez que começou a procurar. A forma como os olhos de Helena se iluminavam quando ele entrava na sala, mesmo que ela rapidamente desviasse o olhar. A forma como ela corava quando ele elogiava algo que ela tinha feito com Cecília. A forma como ela sempre sabia onde ele estava na casa, como se uma parte dela sempre estivesse sintonizada na presença dele. Pequenas coisas, sutis, mas inequívocas para alguém que estava prestando atenção. Rosa também ajudou, sutilmente. Começou a criar situações onde Augusto e Helena precisavam estar juntos. Pedia que Helena levasse documentos para Augusto no escritório. Sugeria que Augusto acompanhasse Helena e Cecília em passeios pelo jardim, porque Cecília quer mostrar algo especial para o papai. Pequenas desculpas que ninguém podia questionar, mas que davam oportunidades para eles interagirem. E lentamente, muito lentamente, a distância que Helena tinha tentado manter começou a diminuir novamente. Não porque ela quisesse, mas porque era impossível manter. Havia uma atração magnética entre eles que nem a razão nem as convenções sociais conseguiam completamente suprimir. Eles conversavam mais, riam juntos das travessuras de Cecília, compartilhavam olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam, e cada vez que isso acontecia, Helena sentia o coração acelerar e a culpa a apertar. Uma noite, depois que Cecília tinha ido dormir, Helena estava sozinha no jardim. Tinha se tornado seu lugar favorito para pensar, especialmente no crepúsculo, quando as sombras alongavam e o mundo ficava quieto. Estava sentada no banco de pedra, olhando as rosas que ela e Cecília tinham cuidado com tanto carinho, quando ouviu passos. Virou-se e viu Augusto se aproximando. Desculpe incomodar, disse ele. Vi você da janela e pensei em fazer companhia. Ou prefere ficar sozinha? Helena sabia que deveria dizer que preferia ficar sozinha. Sabia que deveria manter a distância que sua mãe tinha aconselhado. Mas as palavras que saíram foram: pode ficar. Augusto sentou-se ao lado dela, mantendo um espaço respeitável entre eles. Ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas ouvindo os sons noturnos da fazenda. Grilos cantando, o vento nas árvores, o mugido distante do gado. As rosas estão lindas, disse Augusto finalmente. Você e Cecília fizeram um trabalho maravilhoso. Cecília fez a maior parte, respondeu Helena com um sorriso. Ela ama esse jardim. Ama porque a mãe dela a amava, disse Augusto, e porque você ensinou ela a manter viva essa conexão. Isso é um presente que você deu a ela, Helena. Um presente que eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Helena virou-se para olhá-lo. A luz fraca do crepúsculo, o rosto de Augusto tinha uma beleza melancólica. As linhas de dor que tinham se aprofundado após a morte de Amélia ainda estavam lá, mas havia algo mais agora. Uma suavidade, uma abertura. O senhor não precisa agradecer, disse ela baixinho. Eu faço porque amo Cecília. Ela é uma menina especial. Eu sei, concordou Augusto. E você também é especial, Helena. Mais do que você percebe. O ar entre eles mudou, ficou carregado de algo não dito. Helena sentiu o coração bater mais rápido. Deveria se levantar, deveria sair, mas estava paralisada, presa no olhar cor de âmbar de Augusto. Helena, começou ele, a voz rouca de emoção. Preciso te dizer algo. Algo que tenho segurado há semanas, mas não posso mais guardar. Helena engoliu seco sabendo o que vinha, mas ao mesmo tempo assustada demais para interromper. Eu tenho sentimentos por você, disse Augusto simplesmente. Sentimentos que vão muito além de gratidão. Eu tentei ignorá-los. Tentei convencer a mim mesmo que era apenas reconhecimento pelo que você fez por Cecília. Mas não é. É mais. É muito mais. As palavras ficaram suspensas no ar noturno. Helena não conseguia respirar direito. Senhor Augusto, você não pode, o senhor não pode dizer essas coisas. Por que não? Perguntou ele. Porque são verdadeiras? Porque não é apropriado, disse Helena, sua voz quebrando.
O senhor é barão. Eu sou filha da cozinheira. Isso não pode acontecer, não deveria acontecer. Não me importo com o apropriado, disse Augusto com uma intensidade que fez Helena olhar para ele. Não me importo com o que a sociedade diz. Me importo com o que sinto. Me importo com você. Helena se levantou abruptamente, andando alguns passos para longe como se a distância física pudesse protegê-la. O senhor não me conhece, protestou ela. Não me conhece de verdade. Está confundindo gratidão com outra coisa. Conheço você, Helena Cardoso, disse Augusto, também se levantando. Conheço sua bondade, sua paciência, sua sabedoria. Conheço como você ama minha filha. Conheço como você cuida até das menores criaturas do jardim. Conheço seu riso, seu sorriso, a forma como seus olhos brilham quando fala sobre coisas que te importam. Lágrimas encheram os olhos de Helena. Isso é loucura, sussurrou ela. A sociedade nunca vai aceitar. Os outros barões, as famílias ricas, todos vão falar. Vão dizer que sou aproveitadora, que manipulei a situação, que seduzi o senhor enquanto estava vulnerável. Então que falem, disse Augusto, aproximando-se dela. Palavras não podem me machucar. Já perdi coisa demais para me importar com mexericos. Mas vão machucar minha mãe, disse Helena, as lágrimas escorrendo agora. Ela depende do emprego aqui. Se houver escândalo, se o senhor for ostracizado, nós duas vamos perder tudo. Augusto parou, percebendo a verdade naquelas palavras. Não tinha pensado sobre Sebastiana. Então vou proteger vocês duas, disse ele firmemente. Vou garantir que sua mãe sempre tenha emprego e casa aqui. Não importa o que aconteça. Vou colocar isso no papel, legal e oficial. Helena balançou a cabeça. O senhor não entende. Não é apenas sobre segurança financeira. É sobre reputação, sobre dignidade. Se fizermos isso da forma errada, vou ser vista como vou ser destruída. Augusto deu mais um passo em direção a ela. Estava tão perto agora que podia ver as lágrimas brilhando nas bochechas dela à luz fraca. Então, não vamos fazer da forma errada, disse ele suavemente. Vamos fazer direito. Casa comigo, Helena. As palavras caíram como um trovão. Helena olhou para ele com olhos arregalados, incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. O quê? Casa comigo, repetiu Augusto. Não estou propondo algo vergonhoso, algo escondido. Estou te pedindo para ser minha esposa. Para ser a baronesa de Almeida Prado. Para ser mãe de Cecília oficialmente. Para construir uma vida comigo, à luz do dia, com bênção da igreja e proteção do meu nome. Isso é, Helena não conseguia formar palavras. Louco, sugeriu Augusto com um sorriso pequeno. Talvez, mas é sincero. Eu te amo, Helena. Levou algum tempo para eu entender, para aceitar, mas agora sei com certeza absoluta. Você trouxe luz de volta para esta casa, para minha filha, para mim, e não quero passar o resto da vida sem você. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando agora. Era demais. Tudo era demais. Eu não posso, Augusto gentilmente afastou as mãos do rosto dela, segurando-as nas suas. Não precisa responder agora, disse ele. Sei que é muito, sei que é assustador. Pense sobre isso. Converse com sua mãe, com Rosa, com quem confia, e quando estiver pronta, me dê sua resposta. Mas saiba isso, meus sentimentos são verdadeiros e não vão mudar. Helena olhou para ele através das lágrimas. Via sinceridade absoluta nos olhos cor de âmbar. Via amor, real e profundo, não apenas gratidão ou confusão. E percebeu com um choque que a abalou até o núcleo que ela também amava Augusto. Tinha lutado contra isso, negado, tentado suprimir. Mas estava lá, tinha estado crescendo silenciosamente durante todos aqueles meses cuidando de Cecília, conversando com ele no jardim, vendo-o ser pai, vendo-o se reconstruir da dor. Eu preciso ir, disse ela, puxando as mãos gentilmente. Preciso pensar, preciso... Eu entendo, disse Augusto, deixando-a ir embora. Tome o tempo que precisar. Helena praticamente correu de volta para a casa dela e da mãe. Sebastiana estava preparando pão para o dia seguinte, quando a filha entrou, o rosto molhado de lágrimas, a respiração acelerada. Meu Deus, o que aconteceu? Perguntou Sebastiana alarmada. Helena desabou numa cadeira e contou tudo, sobre a conversa no jardim, sobre a declaração de Augusto, sobre o pedido de casamento impossível. Sebastiana ouviu em silêncio, sua expressão passando de preocupação para choque,
para algo que parecia pensamento profundo. Quando Helena terminou, ficaram sentadas em silêncio por um longo momento. Você ama ele? Perguntou Sebastiana finalmente. A pergunta era simples, mas carregava peso imenso. Helena pensou em mentir, em negar, mas estava cansada de negar, de lutar contra sentimentos que não tinha pedido para ter. Sim, sussurrou ela. Eu amo. Não queria, tentei não amar, mas amo. Sebastiana suspirou profundamente. Então você tem uma decisão difícil para fazer. Helena olhou para a mãe surpresa. Você não vai dizer que é loucura? Que é impossível? É loucura, concordou Sebastiana. E é impossível segundo as regras da sociedade que conhecemos. Mas ela pegou as mãos da filha nas suas. Você já parou para pensar que talvez, apenas talvez, o amor seja mais importante do que essas regras? Helena balançou a cabeça. Mas e você, mainha? E nossa reputação? E se tudo der errado? Vou te dizer algo que aprendi na vida, minha filha, disse Sebastiana. Quando seu pai morreu e me deixou sozinha com você, pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que nunca seria feliz novamente. Mas sobrevivi. Trabalhei duro, criei você, encontrei alegria nas pequenas coisas. E sabe o que percebi? Que a vida é muito curta para deixar o medo decidir por nós. Mas há riscos reais, protestou Helena. Ah, concordou Sebastiana. Sempre há riscos. Mas também há a possibilidade de algo lindo. Você poderia ser mãe de Cecília, que claramente te vê como tal já. Poderia ter uma família. Poderia ser amada por um homem bom porque, apesar de tudo, o Barão Augusto sempre foi justo e bom. E se a sociedade nos rejeitar? Se ele perder tudo por minha causa? Sebastiana sorriu tristemente. Então vocês terão um ao outro. Às vezes isso é suficiente. Mas, Helena, preciso que entenda uma coisa. Helena olhou para a mãe. Isso não pode ser uma decisão que você toma para me agradar ou para garantir segurança financeira. Precisa ser porque você realmente ama ele e quer construir uma vida com ele. Porque casamento sem amor é prisão. Não importa quão dourada seja a gaiola. Eu amo ele, disse Helena com mais certeza agora. Amo do jeito que ele é com Cecília. Amo a bondade dele, a forma como trata todos com respeito, mesmo os trabalhadores mais simples. Amo como ele se reconstruiu da dor. Amo tudo. Então você já tem sua resposta, disse Sebastiana. O resto são apenas detalhes que vocês vão ter que resolver juntos. Mas Helena ainda tinha dúvidas. Passou os próximos 3 dias em tormento interno. Falou com Rosa, que a encorajou enfaticamente a aceitar. Aquele homem não vai encontrar alguém melhor que você, disse Rosa com convicção. E você merece ser feliz, menina, merece ser amada. Falou com Cecília, não sobre casamento, mas sobre como a menina se sentiria se Helena ficasse na fazenda para sempre. Os olhos de Cecília se iluminaram. Você vai morar com a gente para sempre? Para sempre, sempre. Se eu pudesse, você ia querer? Perguntou Helena. Eu ia querer mais do que tudo, exclamou Cecília, jogando os braços ao redor do pescoço de Helena. Você pode ser tipo minha nova mamãe? Eu sei que não posso esquecer minha mamãe de verdade, mas você cuida de mim como uma mamãe. E eu te amo, Helena. As palavras da criança quebraram as últimas barreiras de resistência em Helena. Aqui estava uma menina que tinha sofrido perda terrível, que merecia ter amor e estabilidade novamente. E aqui estava Helena, capaz de dar isso a ela. Não seria traição à memória de Amélia. Seria honrar o amor que Amélia tinha por sua filha, garantindo que Cecília crescesse amada e protegida. Na noite do 3º dia, Helena tomou sua decisão. Seu coração tinha vencido o medo. Procurou Augusto no escritório, onde ele passava as noites desde a conversa no jardim, dando espaço a ela para pensar. Ele levantou os olhos quando ela entrou, o rosto ansioso. Helena, fechou a porta atrás de si, o coração batendo tão forte que achava que ele podia ouvir. Vim dar minha resposta, disse ela. Augusto se levantou, os papéis na mesa esquecidos. Seu rosto era uma mistura de esperança e medo. E qual é? Helena respirou fundo. Sim. Minha resposta é sim. Vou casar com você. Por um momento, Augusto apenas olhou para ela, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Então um sorriso se espalhou pelo rosto dele. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via ali em meses. Sério? Perguntou ele, a voz embargada. Tem certeza? Estou apavorada, admitiu Helena. Mas sim, tenho certeza. Eu te amo, Augusto, e amo Cecília.
E quero construir uma vida com vocês, não importa o que o mundo diga. Augusto caminhou ao redor da mesa em 3 passos longos e puxou Helena para um abraço. Ela se deixou ser envolvida, sentindo a força e o calor dele, sentindo-se segura pela primeira vez desde que toda aquela loucura começara. Vou cuidar de você, sussurrou ele em seu cabelo. Prometo que vou proteger você e sua mãe. Vou fazer tudo certo. Eu sei, disse Helena, afastando-se um pouco para olhar para ele. Confio em você. Augusto tomou as mãos dela nas suas. Vamos fazer isso direito, disse ele. Vou falar com o padre Anselmo amanhã mesmo. Vou começar os preparativos. E vou enfrentar qualquer crítica que vier. Vou enfrentar a sociedade, os outros barões, quem for. Mas antes quero que você saiba uma coisa. Helena olhou para ele questionadora. Amélia teria aprovado você, disse ele. Sei disso com certeza. Ela tinha bom coração e teria visto em você a pessoa incrível que é. E sei que isso pode parecer estranho, mas de alguma forma sinto que tenho a bênção dela. Lágrimas encheram os olhos de Helena novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e alegria. Obrigada por dizer isso, sussurrou ela. Sei que nunca vou substituir ela. Você não precisa substituir ninguém, interrompeu Augusto gentilmente. Apenas seja você mesma. É tudo que eu e Cecília precisamos. Eles ficaram ali parados por um longo momento, simplesmente segurando um ao outro, deixando a realidade da decisão se assentar. Então ouviram passos no corredor. A porta se abriu e Cecília apareceu, ainda de camisola, Rosa logo atrás tentando alcançá-la. Desculpe, senhor, disse Rosa. Ela acordou e insistiu em procurar Helena. Cecília olhou do pai para Helena, percebendo que estavam próximos demais para ser apenas patrão e empregada. Seus olhos se arregalaram. Vocês estão namorando? Perguntou ela com a franqueza brutal das crianças. Augusto e Helena trocaram um olhar. Depois Augusto abaixou-se para ficar na altura da filha. Vem cá, princesa. Cecília se aproximou, curiosa. O que você acharia, perguntou Augusto, se a Helena viesse morar aqui com a gente? Para sempre? Os olhos de Cecília se iluminaram como estrelas. Sério? Para sempre? Você vai ser minha nova mamãe? Helena ajoelhou-se também, ficando no nível de Cecília. Se você quiser, meu bem. Nunca vou tentar substituir sua mamãe de verdade, porque ela sempre vai ser especial e sempre vai estar no seu coração. Mas eu posso cuidar de você, amar você, estar aqui para você. Cecília não respondeu com palavras. Simplesmente se jogou nos braços de Helena, abraçando-a com toda a força que seus bracinhos pequenos tinham. Eu quero muito. Você é a melhor pessoa do mundo e eu já te amo. Rosa, observando da porta, limpou lágrimas discretamente. Bem, disse ela com voz rouca de emoção, parece que temos um casamento para planejar. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade. Augusto falou com o padre Anselmo, que ficou genuinamente feliz com a notícia e concordou em celebrar o casamento. Falou também com seu advogado em Taubaté, garantindo que Sebastiana teria contrato vitalício de emprego e residência na fazenda, protegida legalmente contra qualquer eventualidade. As notícias se espalharam rapidamente pela região, como Augusto sabia que aconteceria, e como esperado as reações foram mistas. Alguns dos fazendeiros vizinhos ficaram chocados, considerando a união inadequada. Outros, especialmente aqueles que conheciam Augusto há mais tempo e respeitavam seu caráter, escolheram apoiá-lo. As senhoras da alta sociedade de Taubaté e Guaratinguetá, é claro, ficaram escandalizadas. Helena foi imediatamente rotulada como aproveitadora, caçadora de fortuna, mulher de moral duvidosa. Mas Augusto enfrentou tudo com a cabeça erguida. Quando o barão José Ferreira de Almeida, um dos fazendeiros mais influentes da região, veio à fazenda para conversar com ele sobre essa decisão imprudente, Augusto foi firme. Com todo respeito, José, disse ele, minha vida pessoal não é assunto seu. Helena é uma mulher honrada, trabalhadora, de caráter impecável. O fato de ter nascido em circunstâncias mais humildes não a torna menos digna. E se a sociedade não consegue ver isso, o problema é da sociedade, não meu. José franziu a testa. Você vai ser ostracizado. Suas filhas não vão ser convidadas para os bailes das outras fazendas. Seus negócios podem sofrer quando outros barões se recusarem a negociar com você. Augusto encarou o homem sem piscar. Então que seja.
Escolho amor e felicidade sobre aceitação social. Escolho minha filha ter uma mãe amorosa sobre aparecer em bailes vazios. E quanto aos negócios, meu café é o melhor da região. Se alguém quiser se recusar a comprar por preconceito bobo, é perda deles, não minha. José saiu balançando a cabeça, mas havia um lampejo de respeito relutante em seus olhos. Augusto tinha coragem. Isso não se podia negar. Sebastiana também enfrentou sua parte de dificuldades. Algumas das outras empregadas da fazenda, com inveja da sorte de Helena, começaram a espalhar rumores maliciosos. Diziam que Helena tinha seduzido o barão propositalmente, que tinha manipulado Cecília para entrar na família. Sebastiana ouviu muito disso em silêncio, mas uma tarde, quando ouviu uma das lavadeiras falando especialmente alto, ela explodiu. "Minha filha", disse Sebastiana com voz cortante, "não é o que vocês estão dizendo." Ela entrou naquele quarto chorando com uma criança que sofria porque tem coração bom, não porque queria alguma coisa. E se o barão viu valor nela, é porque ele é homem inteligente o suficiente para reconhecer bondade verdadeira quando a vê. Agora, se alguma de vocês tem inveja, é problema de vocês, não nosso. Mas vou avisar uma vez só. Parem de falar da minha filha ou vão ter que lidar comigo. O tom era tão feroz, tão protetor, que as lavadeiras ficaram em silêncio. E, gradualmente, à medida que viam como Augusto e Helena realmente se tratavam, como Cecília florescia com Helena por perto, até os mais céticos começaram a aceitar. Talvez aquilo fosse incomum, mas não era errado. Era apenas diferente. E diferente não significava ruim. O casamento foi marcado para o início de agosto, 2 meses após Augusto ter feito o pedido. Helena e Sebastiana passaram esse tempo preparando tudo. Rosa ajudou a fazer o vestido de noiva de Helena, um vestido simples mas elegante de cetim branco com bordados delicados. Não era o vestido elaborado de renda francesa que as baronesas normalmente usavam, mas era perfeito para Helena. Honesto, bonito, sem pretensões. Cecília estava empolgadíssima. Ia ser da minha de honra, e não parava de falar sobre isso. Rosa fez um vestido cor-de-rosa para ela, com laços nas costas e flores de seda costuradas na cintura. A menina girava na frente do espelho, os olhos brilhando de felicidade. "Estou tão bonita, Helena. Você acha que a mamãe no céu vai me ver?" "Tenho certeza que vai", disse Helena, ajeitando uma das tranças de Cecília. "E ela vai estar feliz vendo você assim, toda sorridente e bonita." Cecília ficou séria por um momento. "Você acha que a mamãe tá brava com a gente? Porque você vai casar com o papai." Helena ajoelhou-se ao lado da menina, pegando suas mãos pequenas. "Sabe o que eu acho? Acho que sua mamãe te amava tanto, tanto, que o maior desejo dela era que você fosse feliz. E se ela pode ver do céu que você está feliz, que seu papai está feliz, que tem alguém aqui cuidando de vocês com amor, ela deve estar em paz. Não brava, em paz." Cecília pensou sobre isso e assentiu, satisfeita. "Então tá bom." "E Helena, eu posso te chamar de mãe? Ou é desrespeitoso com a minha mamãe de verdade?" "Pode me chamar do que você se sentir confortável, meu bem", disse Helena. "Se quiser me chamar de Helena, tá bom. Se quiser me chamar de mãe, também tá bom. Não tem forma errada." Cecília considerou por um momento. "Acho que vou te chamar de mamãe Helena. Assim todo mundo sabe que você é especial, mas minha mamãe de verdade também é lembrada." Helena sentiu o coração derreter. "É perfeito", sussurrou ela abraçando a menina. No dia do casamento, a pequena capela da fazenda estava decorada com flores do jardim que Helena e Cecília tinham cuidado. Rosas brancas e cor-de-rosa, lírios, margaridas. O ar estava perfumado e dourado pela luz do sol de agosto que entrava pelas janelas. Não havia muitos convidados. Alguns fazendeiros vizinhos que apoiavam Augusto, o advogado dele, o doutor Cavalcante, alguns dos trabalhadores da fazenda que tinham se apegado a Helena. Mas os que estavam ali estavam genuinamente felizes pela união. Helena entrou na capela com Sebastiana ao seu lado. Não tinha pai para levá-la ao altar, então sua mãe desempenharia esse papel. Sebastiana estava linda, em um vestido azul escuro que Rosa tinha ajudado a fazer, os olhos brilhando de lágrimas orgulhosas. Cecília ia na frente como Daminha, jogando pétalas de rosas com seriedade cômica, concentrada em fazer tudo perfeito.
E no altar esperava Augusto, vestido com seu melhor terno escuro, os olhos fixos em Helena desde o momento em que ela apareceu na porta. O padre Anselmo conduziu a cerimônia com voz calorosa. Falou sobre amor que supera barreiras, sobre família que se constrói não apenas por sangue, mas por escolha, sobre coragem de seguir o coração, mesmo quando o mundo diz não. E quando chegou a hora dos votos, Augusto segurou as mãos de Helena e falou com voz firme e clara. Helena, você trouxe luz de volta para minha vida quando eu achava que só havia escuridão. Trouxe esperança, amor, alegria. Prometo honrar você, proteger você, amar você todos os dias que Deus me der. E Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sorriso nos lábios, respondeu: Augusto, prometo estar ao seu lado, cuidar da nossa família, amar você e Cecília com tudo que tenho. Prometo ser parceira, amiga e esposa fiel. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Augusto beijou Helena suavemente, Cecília aplaudiu tão alto que todos riram. Era um começo. Não seria fácil. Haveria desafios, haveria preconceitos a enfrentar, haveria momentos difíceis, mas havia amor, havia família, havia esperança, e às vezes isso era tudo que se precisava para construir algo bonito das cinzas da tragédia. A fazenda Santo Antônio, que tinha sido casa de luto, tornou-se novamente casa de amor. E Helena Cardoso, filha da cozinheira que tinha apenas chorado com uma criança sofrida, tornou-se Helena de Almeida Prado, baronesa, não porque buscou posição ou riqueza, mas porque teve coragem de amar e ser amada, e essa, no fim, é a única coisa que realmente importa.